Obrigado. Boa noite. Boa noite. Que bom, Diego, bom que deu certo ter você aqui com a gente. E essa noite, né, Diego, a gente já soltamos na rede social as perguntas, porque hoje a gente falou que a gente vai fazer um pinga-fogo com o Diego sobre psicografia, para tirar as dúvidas, né, e as perguntas que as pessoas têm mesmo em relação a esse trabalho, que o Diego trabalha, que a gente conhece o trabalho dele, aí lá de Duartina, e as pessoas, Diego, já mandaram perguntas para a gente. Quem também está ao vivo aqui pode colocar no chat, que a gente vai perguntando, vamos conversando. E, Diego, a primeira questão aqui que colocaram é para você falar um pouquinho da sua vida, para você falar um pouquinho sobre você, tá? A Elissa Queiroz também mandou para contar um pouquinho da sua história, como foi esse desenvolvimento da psicografia, como que você descobriu que você era médium, né, de psicografia, qual foi a primeira carta, se essa carta vem com detalhes, com nomes, como que foi? Boa noite a todos. Muita alegria de poder participar hoje aqui. Como não é muito habitual a gente fazer lives, mas hoje a gente conseguiu um lugarzinho na agenda. Bom, Deus. Diego, antes de você continuar, deixa eu só falar, o áudio tá chiando um pouquinho. Chia? É. Até agora. Não sei. Tipo uma interferência. Melhorou? Não. Não? Será que é aqui? Eu não estou ouvindo. Agora sim. Melhorou? Melhorou. Ótimo. Não mexe mais em nada. Melhorou. Vamos lá. Minha história com a mediunidade. A mediunidade é algo que já nasce conosco, né? Ninguém se transforma médium, se desenvolve médium ou compra a mediunidade, né? Ela não é um bem. A mediunidade, para nós, ela é como qualquer outra função orgânica, como nossa visão, como a fala, como o tato, os sentidos do nosso corpo. A mediunidade, então, ela passa a ser um sentido energético, um sentido fluídico, pelo qual a gente consegue perceber as ações do mundo espiritual junto de nós. E desde criança eu já tive muitos relatos, muitos acontecimentos na minha vida que demonstravam esses traços da mediunidade. Eu lembro, eu tinha na faixa de uns 5, 6 anos, assim, quando eu me dei por gente que tinha algo errado, porque eu acreditava que todos viam, né? Que era normal aquilo que eu tinha, porque era de forma natural para mim. E eu estava na casa de uns parentes dos meus pais, e havia uma edícula no fundo dessa casa, e eu estava lá brincando, correndo para lá e para cá. Aí deu fome, eu fui até a casa, que era na frente, onde eles estavam fazendo um churrasco. Meu pai falou para mim, mas fica aqui, né? Você vai ficar lá sozinho? Eu pensei, poxa, mas não tô sozinho. Aí eu voltei lá no fundo e não tinha mais ninguém. Aí eu parei para pensar, eu falei, tem alguma coisa errada. E no caminho de volta, que era em uma outra cidade, de noite, eu peguei e comentei com eles, né? Falei, olha, eu estava lá com pessoas, tinha criança, estava brincando, e contava como que é. Aí ficou aquele silêncio. Aí perguntou, mas quando que acontece isso? Eu falei, não, todos os dias. Eu falei, no meu quarto, de noite, e contei umas histórias. Aí meu pai falou, não, quando acontecer isso, você pede proteção e reza. Eu falei, não, mas eles me pedem para rezar. Tanto que eu cresci um tanto conturbado, que parece que era toque, né? Se eu não orasse por todas as pessoas que eu conhecesse, parecia que algo de ruim no outro dia ia acontecer com elas. Então, eu ficava muito tempo rezando, desde criança. Pedia, falava nome de cada um, então era uma preocupação minha. E um pouco depois, ali perto dos 10 anos, quando eu dava muitos relatos de coisas para minha mãe, e eles nunca tiveram uma religião assim pré-definida, né? Era mais puxado para o catolicismo. E a minha mãe pegou, colocou eu no carro e levou eu lá num centro em Bauru. E chegou e falou, o pessoal falou, olha, trouxe meu filho aqui que eu não sei o que eu faço com ele. E aí, onde eu tive o primeiro contato com a doutrina, lá me deram um livro, era um livro assim de fácil leitura, chama Falando com os Anjos. Falou para mim ler aquele livro e me deram um evangelho, foi o meu primeiro evangelho. E depois comecei a estudar, comecei a ver algumas coisas ali, mas bem assim, pouco, né? Mas a mediunidade continuou fluindo, né? Sempre
tendo algum traço, alguma coisa. Aí veio a adolescência, a mediunidade ela começou a puxar para o lado mais da obsessão, de grandes transtornos, porque era uma maneira de, vamos dizer assim, ó, te mostramos o lado do amor, agora a gente vai te mostrar o outro lado, para você entender. E aos 14 anos eles levaram eu para o centro novamente, porque eu passava por muitos processos de obsessão, e lá me instruíram, falaram, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa frequentar algum lugar para entender o que tem. Aí, como tinha uma casa espírita aqui em Duartina, que era o Luz e Caridade, eu comecei a frequentar lá junto com o seu Moacir, o Chico de Flora, outras pessoas que alguns já estão no plano espiritual e outros aqui ainda. E foram os primeiros contatos com o estudo. E ali, durante as primeiras reuniões, eu comecei a receber mensagens. E essas mensagens, desde lá de trás, vinha dessa pessoa, que hoje é a Clara, né? E sempre me orientando. Eram mensagens de orientação, mensagens de coisas assim, muito legais, né? Porque não era do meu conhecimento ali de estudo, da minha vida. Eram umas orientações bem profundas, né? Coisas que não condizia muito com a minha vida, vamos dizer assim. E tanto que esses dias atrás, em casa, minha esposa estava arrumando umas bagunças lá, e ela achou, dentro de um livro meu, antigo, nem lembro qual livro que era, mas acho que era um livro do Nosso Lar. E tinha dentro do livro um papel dobrado. Aí ela pegou, era uma carta dessas que eu recebi quando eu tinha 15, 16 anos, uma mensagem da Clara falando sobre orientação. Aí eu tirei uma foto, mandei para o Newton falou, nossa, é muito contemporâneo, é muito atual o que ela está falando nessa mensagem já. Isso há 20 anos atrás. Então ela já vinha desenvolvendo esses traços da psicografia. E depois eu comecei, com uns 18 anos mais ou menos, acho que foi a primeira vez que eu recebi uma carta, realmente. E essa carta foi interessante, que era uma moça da cidade aqui, que ela veio a desencarnar num acidente. E eu fui nessa casa espírita e eu recebi uma carta lá dentro. E assinada, tudo, com muitos detalhes, muito rica, essa mensagem. E para mim, aquela carta ficou dentro da casa espírita. Ficou lá. Passou o tempo, eu nunca me preocupei com ela. E quando nós fomos inaugurar a casa aqui, a Casa Espírita Maria de Nazaré, um casal de amigos veio aqui para conhecer o espaço, para ver como que ia ser, e comentou. Falou, uma vez você recebeu uma mensagem de uma moça assim, explicou para mim. Eu falei, olha, eu lembro dessa carta. Foi a primeira, né? Então eu lembrava. Eu falei... Aí ela falou, você nem imagina o bem que aquilo lá fez para a mãe. A mãe até desencarnou já. Ela falou, mas você nem imagina o quanto que aquilo fez bem para a mãe. Eu falei, mas aquela carta foi entregue? Ela falou, foi. Eu falei, eu não sabia. Eu não sabia. Então, de lá para cá foram, assim, bem espaçadas essas mensagens. Não era uma reunião, não tinha uma frequência, porque eu também não tinha uma disciplina, certo? E aí, depois que eu conheci o Newton, que eu comecei realmente a me dedicar, a estudar muito, a realmente viver dentro da doutrina, né? Que veio fluir da forma que ela vem se desenvolvendo agora. Então, nós temos uma história bem interessante do Newton, né? Ah, que legal, sim. E boa noite a todos aqui, eles estão perguntando também. O Patrick também perguntou, né? Psicografia, ele é um dom, o seu foi um dom, né? Ou é um exercício que a gente, pela prática, a gente consegue adquirir, consegue desenvolver? Com a prática, você consegue se familiarizar melhor. Mas não é uma coisa que qualquer pessoa que pegar uma caneta agora vai sair psicografando, certo? Precisa ter a faculdade. Precisa ter a mediunidade. Sabendo que mediunidade e médium são coisas diferentes. Mediunidade é aquela percepção, aquela sensibilidade que todos temos, alguns com tanto mais de intensidade, outros não. Da mesma forma que você está sem óculos, eu estou com óculos, porque você enxerga melhor que eu. Então, a mediunidade funciona assim também. Alguns percebem mais, outros menos. Porém, são distintas, né? São muitas faculdades, formas, né? A psicografia, por mais que as pessoas criaram um glamour em volta dela, por causa de Chico Xavier, por causa das cartas, por o livro, né? Porque a psicografia, ela materializa, vamos dizer assim, a comunicação espiritual. As demais faculdades não, só de materialização, né? Mas a psicofonia, a intuição, clarividência, qualquer outra faculdade, ela não materializa publicamente as coisas. Agora, a psicografia, sim, porque você escreve um recado, você escreve um livro, então ela criou um glamour. As pessoas acham que é bacana ser um médium de psicografia, que é a mais legal, que é a mais top, porque Chico teve um grande trabalho através da psicografia, mais de 500 livros e incansáveis anos aí de consolação. Porém, não. Se a gente for estudar o livro dos médiuns,
a psicografia é a faculdade primária, é a mais básica. Que, assim, qualquer pessoa inicia-se ali as percepções através da psicografia. Eu converso com as pessoas aqui no nosso grupo de estudos. Se você pegar dentro do grupo, falar, olha, a gente vai fazer uma mensagem agora. Vamos dar um tema, vamos falar sobre amor. Vocês vão escrever com letras normais, pequenas, 7 páginas falando sobre amor. Você vai escrever aquilo ali, vai chegar uma hora que você vai começar a forçar, porque a sua criatividade acabou, porque 7 páginas são bastante coisas para escrever. E, enfim, na hora que você vai ler, você vai perceber que vai ter muita coisa ali que você não lembra nem ter escrito. Não lembra de pensar daquela forma. Na hora que você está raciocinando, vai surgir um pensamento novo. Você que faz palestra, você percebe disso. Você vai com um texto montado, escrito para fazer uma palestra. Na hora que você começa a falar, ele faz a curva e você fala uma reflexão que você não tinha pensado antes. O que isso? Obviamente, é o curso dos espíritos superiores te utilizando como ferramenta para melhorar a mensagem, para passar algo a mais. A psicografia funciona assim também. Porém, a psicografia de mensagens, a psicografia literária, que seria para livros, ela é totalmente diferente da psicografia de cartas consoladoras. Embora seja a manifestação do espírito através de uma escrita, o tipo de sintonia, o tipo de comunicação é bem diferente. É bem diferente, entendeu? Então, tem uma semelhança pelo formato, mas uma distinção pela questão psíquica ali, né? Pela comunicação, realmente. Sim, e já que você está falando, né, sobre isso, qual é a finalidade, então, Diego, das cartas, né, da psicografia, das cartas consoladoras, né, que além, claro, que é consolar, e a pergunta aqui também é se você sente. Então, tem a pergunta do Patrick, da Maria José, tem a Conceição, que também fez aqui, boa noite, né? O Reginaldo, da Dagoberto, o pessoal, o Daniel, está todo mundo aqui, o Gustavo, né? E o Marcos, o Marcos daqui de Bauru, mas do centro aí de vocês, a Odila, o que eles estão... Várias pessoas perguntaram, na psicografia, Diego, você sente o espírito, você ouve, você falou que vê, né? Mas você sente também o que eles estão sentindo? Sim, sim. Precisa ter essa sintonia para que a gente consiga captar toda a mensagem do espírito. Toda a emoção, a gente se envolve, se mistura. Obviamente, em algum lugar alguém vai perguntar do processo que são feitas a psicografia, que há uma ficha, e naquela ficha a gente fala informações básicas das básicas, nome, idade, causa e o nome de pai, mãe e filhos, caso tenha. E naquele momento que a pessoa preenche essa ficha, ela se liga mentalmente com a pessoa, ela mentaliza, ela pensa, ela se envolve mais. Esse envolver cria uma egrégora, um campo fluídico, que é chamado por nós de amor. Então, esse amor, essa massa, esse sentimento é o que nós captamos, que nós nos ligamos. Porque eu não conheço as pessoas que vão escrever. Eu não sei quem são todos os espíritos que vão escrever. Então, se naquele momento eu estou ali na rapidez que precisa ser o trabalho da psicografia para a gente conseguir atingir o máximo de mensagens, falta-me tempo para buscar conhecer o espírito, ver se é realmente... Então, tem que ser muito rápido. E com essa energia que a gente capta da pessoa que está ali conosco, e se liga com o ente que vai escrever, a gente consegue sentir toda a emoção, todo o envolvimento que ele está tendo com o trabalho para que traga maior fidelidade com a mensagem, entendeu? Então, a forma da captação, ela varia. Ela varia porque ela pode ser através do pensamento, vir ideias, um ponto, que o espírito quer falar para ficar tudo que ele está bem. Aí você constrói parte do texto, entendeu? Mãe, estou bem, entendeu? Isso são para aqueles que estão começando. Esses, às vezes, recebem a ajuda dos mentores, que nos auxiliam, que ditam as mensagens para nós, fica mais fácil. A maioria das mensagens a gente recebe com o espírito ditando a carta para nós. Por isso que a gente pede silêncio nas sessões. Porque a gente está ali ainda, nós estamos encarnados enquanto a sessão está acontecendo. Então, eu estou escutando a palestra, eu estou escutando a música, eu estou escutando as pessoas conversarem. Então, esse ruído acaba interferindo no que eu estou ouvindo aqui. Se você está falando com uma pessoa, eu e você conversando agora, chegar as crianças e começar a falar em volta de você, atrapalha a nossa comunicação. Por isso que a gente pede silêncio.
Então, a maioria das mensagens, elas são ditadas. Algumas mensagens, elas são escritas de forma mecânica, que vem a psicografia mecânica, e aí nós não temos muito conhecimento do texto que está sendo passado, mas isso precisa de um espírito com uma alta elevação, um autoconhecimento de como fazer isso, porque nós temos que perceber que, para o espírito se manifestar aqui, no plano material, ele não tem mais o corpo, ele não tem mais a matéria que faz as ondulações para a gente perceber de som, de luz, da visão e tudo mais. Então, ele precisa, com uma energia muito forte, se ligar de uma forma perispiritual a mim, para que ele consiga fazer o meu braço se movimentar. Então, tem que ser um campo elétrico de pensamento, né, de impulsos nervosos através do meu corpo muito grande para isso acontecer. Então, é mais raro, é mais difícil a psicografia mecânica. Tá? Então, a maioria deles são ditadas. As mensagens a gente escuta o espírito conversar conosco. Ah, e eu também achei que você ficasse tão concentrado, né? Mas aí teve uma vez que eu estava lá na palestra e o Diego, depois a gente conversou, depois que acabou, né, as cartas, tudo, o Diego falou, o tema foi bom da palestra, aí eu olhei e falei, mas como que você sabe? Aí ele falou, eu escutei. A gente brinca com as pessoas. Nós participamos, né? Nós participamos de toda a sessão. Recentemente, o Neto comentou, o Neto acabou de chegar aqui, eu dei um tchauzinho para ele, meu contra-regra aqui. Ah, legal. E ele, recentemente, ele comentou, e eu não prestava atenção que durante a sessão eu fazia isso, mas a Louise e o Marinho estavam ali tocando, cantando, né? E eu estava escrevendo e cantando. E eu não percebi. Cantando a música e recebendo as mensagens ali. Aí ele pegou e falou para mim, falou, cara, que bacana, você cantando e escrevendo ao mesmo tempo. Aí eu parei para pensar, falei, nossa, às vezes a gente nem repara, mas nós estamos participando, entendeu? Nós estamos encarnados. Já acontece, às vezes, a gente levantar no meio da sessão e sair no banheiro e voltar, porque meu corpo está aqui funcionando ainda. A gente sente dor, sente tudo, né? As pessoas acham que, então ali os espíritos fazem um globo de luz em volta da gente e está tudo resolvido. Não, demanda de muito esforço, porque as sessões que a gente começa meio-dia e sai do centro 1h da manhã. Uhum. É bem puxado. Em relação a isso, também perguntaram por que tem, né, esse tempo marcado, definido, e que nem a Cidinha aqui, né, oi Cidinha, boa noite, ela também pergunta sobre esse tempo, né, lá na sessão. Então, se tem o tempo e se todos os espíritos têm a mesma oportunidade de psicografar, ou apenas aqueles que têm a mensagem para passar, tanto para os seus como para os outros em geral. Então, Diego, se a gente marca uma hora, por que você marca, né? Por exemplo, no dia X, não é qualquer hora, né? E porque aí eles são avisados também, né? Os espíritos são avisados que eles vão psicografar? Então, precisa ter uma organização. Emmanuel pede a Chico disciplina, porque tem que ter uma disciplina para que haja a conciliação dos dois planos. Lembrando que o plano espiritual não é aquela ideologia de céu, paraíso, que está todo mundo sentado na beira de um lago, vendo um cisne e escutando música clássica. Eles estão lá trabalhando, estão se desenvolvendo, estão estudando, estão vivendo, da mesma forma que aqui. Então, eles não estão o tempo todo esperando o nosso convite para fazer algo. Entendeu? Eles não vivem em função do plano material. Eles já estão numa dimensão à frente, né, da material, que nós viemos para espiar, e lá nós voltamos à nossa realidade. Então, lá eles estão vivendo em realidade. Então, para que eles possam se organizar, para que eles entendam que é o dia do trabalho, isso precisa de uma organização, e aí por isso que precisa de um horário marcado. E aqui também. Não é, tipo, sair andando para a rua aqui no centro, encontrando pessoas que têm parentes, fala aqui que eu vou escrever uma carta para você. Não, precisa de uma organização. Para nós, aqui no plano material, e também para o plano espiritual se organizar. O livro do Gabriel Martins fala muito sobre essa formação da psicografia no plano espiritual. E é uma organização muito maior que a nossa. Muito maior que a nossa. Porque você pensa que aqui nós estamos em Duartina e vem pessoas de vários lugares do estado, às vezes de outros estados, e acabam por vir aqui. Então você imagina no plano espiritual, não está todo mundo na mesma colônia, entendeu?
Não é quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, as pessoas que estão intervindo lá, eles não estão morando aqui na Fabiana de Cristo, entendeu? Eles habitam a colônia de lá, então precisa de uma organização no plano espiritual que eles estão, para que eles se unam ao plano físico onde nós estaremos, entendeu? Atrás de nós, assim, onde a gente escreve, é uma grande arquibancada, onde os seus espíritos ficam ali e se organizam. Então tem toda a questão do preparo para a mensagem, uma vez que hoje, talvez não, mas há alguns anos atrás, se eu viesse a desencarnar e falar, Diego, vai escrever para sua mãe, eu falo, não sei escrever. Porque minhas redações eram péssimas na escola, eu não ia saber o que falar para minha mãe, entendeu? Não sei escrever uma carta. Então seria uma novidade para mim. E imagina se, para a dificuldade que eu tenho de pegar um papel e escrever, eu falar isso para uma outra pessoa, em outro plano. Então, exige um preparo muito grande para que isso aconteça. Por isso que as sessões têm horas marcadas, é todo organizado, porque o plano espiritual também se organiza. O plano espiritual, eles já têm pré-ciência das coisas, eles sabem quem vão ser as pessoas que se comunicarão na sessão. Tanto que durante a sessão de psicografia, principalmente em lugares assim, mais distantes, é normal a gente sonhar com os espíritos que vão escrever. A gente, durante a noite, se reunir com eles, entendeu? Uhum. Para quê? Para que eu conheça. Eu já saiba mais ou menos como vai ser as coisas. Tanto que muitas pessoas chegam na sessão, a gente é cheio da paia, né? E senta na nossa frente, que bom que você veio. Fala, eu já escrevi? Eu falo, não, é a primeira vez, eu nunca vim. Mas, entendeu? Isso são coisas já familiares para nós, né? Uhum. Mas, e acaba dando essas palhaçadas. Mas precisa disso para ter essa organização, entendeu? Acho que falou do tempo também. Se todos os espíritos eles têm a mesma oportunidade, né, para psicografar, ou só aqueles que é necessário mesmo passar uma mensagem? Não é questão também de merecimento ou não, né? O merecimento ele é muito relativo, porque o espírita ele tem a grande ideia idiota de pensar que merecimento é a quantidade de trabalho social que você faz. Entendeu? Fala para mim, que pessoa que é pai perfeito, criador, em sã consciência, vai ver uma mãe em plano terrestre, em profundo tormento de devolver um filho, e vai falar para ela, você quer uma mensagem do seu filho? Levanta cedo e vai lá na casa espírita fazer sopa, limpar o chão, entregar marmita, vender roupa, que aí você recebe uma mensagem do seu filho, senão não tem. Entendeu? Qual que é o merecimento dessa pessoa? O merecimento dela é a consolação, é calmar o coração. E é diferente essa ideia. Criou-se aquela ideia do bônus horas do André Luiz, como se isso fosse a mesma coisa que na Terra. Entendeu? Fala, olha, tua mãe está chorando lá no plano espiritual. Vai trabalhar, depois você escreve para ela. É muito tosco da minha parte pensar. Entendeu? Eu não consigo absorver, criar essa ideia, entendeu? E não, mas o André Luiz falou, não, ele falou de uma história, falou de uma situação. Ele não veio ali para consolar a família. Ele estava querendo se formar um trabalhador para conversar com Chico Xavier. São situações diferentes, entendeu? Então, para a consolação, esse merecimento, ali o plano espiritual julga por quê? A quantidade de dor, a necessidade da pessoa. A quantidade de dor não é o tempo que você passa chorando, o tempo que você passa lamentando. É realmente o seu sofrimento. Porque saudade todo mundo tem. Saudade da pessoa que foi plano espiritual, todos temos. Então, não é por saudade que recebe carta, é pela necessidade. Ao ponto que nós usamos algumas histórias, né? Tem uma história que é bem, assim, bem forte, mas que fazem as pessoas entenderem. Uma psicografia que teve uma vez, teve um rapaz que chegou lá e recebeu uma carta da esposa. E muita gente se pergunta, nossa, mas tinha mãe ali e escreveu um viúvo, né? Qual que é o peso disso? Esse rapaz, antes de ir para a sessão, ele passou numa loja, comprou um saco de ração, pegou o cachorro dele e levou na casa do irmão dele. E deixou o cachorro um saco de ração lá. E aí ele pegou e foi para a sessão. Chegou lá e recebeu a carta da esposa. E a primeira frase da esposa falou, não faça mal a você, não se mate. Aí ele começou a chorar e comentou com o Nilton. Falou, eu vim para cá, a única coisa que eu tinha para cuidar era o meu cachorro. E eu deixei o meu cachorro para o meu irmão cuidar. Eu vim para cá na minha última esperança. Porque se eu não conseguisse nada aqui, eu ia tirar minha vida. Entendeu? Veja a necessidade. O plano espiritual sabia disso. Então, muitas pessoas que estavam ali naquele momento, para escrever uma mensagem talvez de saudade, ou às vezes de orientação, que pode acontecer, abre a mão, abre o espaço do tempo para que essa
moça se comunicasse naquele momento, entendeu? Então, Sim. a qual julga essas situações. E também temos, eu falo, vem pela necessidade e também pela motivação. Porque nós pegamos dentro desse plano, onde a gente trabalha, que eu vejo tantas pessoas que recebem cartas, que se transformaram suas vidas com a separação de alguém que muito ama. E através das mensagens. E começaram a praticar o bem, fazer obra, ajudar realmente as pessoas, modificaram a vida. E vivem de uma forma talvez muito mais feliz, muito mais plena. Por quê? Tá feliz porque desencarnou o filho, a mãe, o marido? Não, não é isso. Tá feliz por quê? Essa situação ampliou a sua fé, aumentou a sua esperança, passou a ter certeza naquilo que para ele era só uma crença. E a partir desse momento, ele começou a trabalhar mais pelos outros, oferecer, ajudar a montar projetos. A nossa Casa Espírita aqui surgiu através de uma separação, entendeu? Da Cris, com o Kleber. E através dessa busca dela, gerou o meu encontro com o Newton e deu origem a essa casa, que hoje atende tantas pessoas, entendeu? E o Kleber escreve sempre para a Cris. Escreve sempre. E não é carta, mãe, tô bem, mãe, aquela consolação. Não, é de orientação. Comentários sobre a vida, de falar coisas sobre projetos, entendeu? Então você vê que é o propósito do plano espiritual de manter a motivação da família, daqueles que estão aqui trabalhando por algo. Então tem a consolação e tem essa outra que é também a questão da motivação. Porque você, as pessoas que já participaram de alguma sessão de psicografia, sabe que quando você vem na sessão, atrás da carta de alguém, mesmo que você esteja com saudade de alguma coisa, a partir do momento que você ouve a leitura de uma carta de outra pessoa, você se envolve com aquilo. Se aquilo não te transformar, não te trazer aquilo que você veio buscar, que é a consolação, é porque você não tem compaixão com os outros. Isso aí é egoísmo, é um orgulho muito grande achar que eu tenho que vir aqui receber uma carta para mim. Só eu, isso. Exatamente, eu vim aqui para buscar uma carta para mim, eu não vim aqui para ouvir a do outro. Eu acho que isso é uma falta de amor, né? Uma falta de amor e também uma grande falta de fé, porque se o parente do outro está vivo, está se comunicando, o seu também está. O seu também está. Sim, é lindo de ver, só quem participou, né, de uma sessão de psicografia para ver, assim, e a certeza, né, Diego, parece que é aquela certeza de que continua, e o consolo que traz para alguém, nossa, você sai de lá muito melhor, parece que foi para você, com certeza. Sim. E olha que legal essa história que você falou, o próprio espírito que está ali, querendo, né, se comunicar, ele dá a vez para outra pessoa que precisa mais. É muito comum, é muito comum. Então... Na palestra de sábado, que eu estava na sessão em Tambaú, eu tinha terminado a minha parte da escrita e o Newton ainda estava finalizando a dele. E aí eu fiz uma palestra nesse meio termo ali para... O pessoal já está cansado, né? Já estava bem tarde. E eu comecei a conversar e falando, e eu usei exatamente esse exemplo, porque é muita gente naquela sessão, tinha 460 fichas naquele dia, entendeu? E por mais que a gente tenha recebido, acho que 80 e poucas cartas, ainda faltou mais 400 pessoas, entendeu? Então, com certeza, alguém dali, boa parte deles iam sair sem a mensagem. E eu usei esse exemplo. Eu falei, pensa que nós que estamos aqui encarnados, se você está aqui em busca da carta de alguém que você ama, se você soubesse que uma das pessoas que está aqui dentro, sentada nas cadeiras junto com você, veio decidida a tirar a própria vida, caso a pessoa que ela ama não dê alguma comunicação, não traga nada para ela, você não cederia o seu espaço para ele? Todo mundo fez que sim. Falei, então você imagina o plano espiritual. Você imagina lá que a consciência das pessoas é muito mais adiantada. Com o amor é muito maior. Então é óbvio que eles abrem mão. É óbvio. Então as pessoas falam, eu vim na sessão, não recebi, meu parente não estava aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Grande, assim, quase 100% das pessoas que vêm na sessão, os que ela vem atrás, e tantos outros vêm também na sessão. Porque é um grande encontro. Encontro. Por mais que, vamos dizer assim, que a percepção, a vinda de lá para cá é muito mais fácil para eles, quando eles atingem um certo nível, ainda tem vamos dizer assim, uma separação, né? Uma distância entre os nossos mundos. Então, esse momento é um momento pelo qual se envolvem na energia material. Assim como as reuniões mediúnicas. Elas servem para que os espíritos se envolvam com a energia material, a energia encarnada. Então, para esses, no dia da psicografia, é isso. Ao ponto de
as pessoas que estão aqui, elas conseguirem sentir cheiro, sente abraço, sente mão tocar no cabelo, sente mão no rosto, ouve, alguns chegam até a dar relatos que vêm. Dar relatos que vêm as pessoas aqui na sessão. Entendeu? Então é muito comum, porque todos os planos estão interligados e nós estamos com a concentração maior pela ficha, pela ligação, e acabamos percebendo mais. Sim, o ambiente é propício para isso, né? Isso. Tem uma pergunta aqui também do Reginaldo, e outras também pessoas já perguntaram sobre isso. Se eu estou na sessão, Diego, e eu peço por alguém, eu preencho a ficha, né? Aqui o Reginaldo está falando assim: é possível nas psicografias alguma pessoa que está nas reuniões e não tenha feito a inscrição ou pedido de psicografias venham a receber também uma mensagem? Isso já aconteceu? E, Diego, pode ser que eu escreva também pedindo uma mensagem de uma pessoa e venha outra? Sim, sim. É bem comum, pra falar a verdade. Acontece sim, bem comum. Recentemente, nós tivemos uma visita de um grupo de mães, né? Vieram lá do Rio Grande do Sul. O pessoal que a gente tem contato de lá, muito bacana, assim, uma energia assim, muito positiva elas trazem. E elas vieram num ônibus e com vários outros pedidos de mensagens e alguns até sem pedidos de pessoas que não vieram junto com elas. E numa sessão que foi durante a semana que a gente fez ali em Neves, elas estavam em 45 e foram embora com 53 cartas. Entendeu? Então, havia comunicação de mais pessoas que nem na sessão estavam. Se eu não me engano, foi aí em Jaú, na última sessão que teve, eu recebi uma mensagem de uma moça que o pai e a mãe estavam em São Paulo. Porém, na sessão tinha um casal de amigos que conhecia eles. E ela escreveu, aí, na hora que chamou o nome, a pessoa veio e perguntou, falou, é o nome assim e tal? Eu falei, o pai e a mãe chama fulano, fulano. Aí ele travou, falou, são meus amigos. Eu falei, então, a mensagem é para você levar para eles, entendeu? Então, acontece sim. Mas a grande maioria das reuniões atende as pessoas que estão na sessão. Tá? Atende na sessão. É a grande massa, realmente. Sim. Pode acontecer, isso que eu falei, esses exemplos, mas a grande maioria é para atender o pessoal que se locomove, que vem aqui para participar. Tanto que nós, às vezes, fazemos a transmissão de algumas sessões aqui de Duarte, em alguns outros lugares fazem, e pedimos, olha, não fica dando seus dados na internet, porque tem um monte de gente se aproveitando. A gente foi fazer uma psicografia em Minas Gerais há uns dias atrás aí, e chegamos lá, uma moça falou, eu entrei em contato naquele WhatsApp que vocês deram e ninguém responde. Eu falei, mas que WhatsApp? Ela falou, não, eu mandei uma mensagem na postagem lá de vocês, falando da sessão, e uma pessoa lá passou um telefone. A gente foi ver lá, um rapaz que faz essas falsificações aí pela internet, se diz que é médium, ele as publicações das psicografias que a gente está fazendo e coloca o telefone dele para as pessoas entrarem em contato. Aí ele pega as informações, diz que recebeu uma carta e depois se aproveita, né? Pede dinheiro e tudo mais. Infelizmente tem muito. Então a gente, para não ocorrer esse risco com as pessoas e ainda querer vincular isso com o trabalho que a gente faz, que não tem nada a ver, a gente não faz trabalho via internet, não faz trabalho online, nada, a gente recomenda, não ponha nome de pessoas, nome de ninguém, nem o seu na internet, mesmo no chat. E mesmo assim, vem aquela lista de pessoas colocando o nome embaixo, acreditando que colocando o nome ali, a gente vai estar aqui e vai receber a carta em outro lugar. É muito difícil, muito difícil. Então, nós, no plano espiritual, normalmente seleciona as pessoas que estão aqui, ou, em caso de alguma necessidade, por julgamento deles mesmo, vem alguma mensagem e as pessoas que não estão na sessão. E é comum também, principalmente com espíritos que já estão habituados a escrever, tá? Já estão habituados a escrever, se comunicarem sem o parente fazer a ficha, tá? Dessa lista que você falou o nome do pessoal que trabalha aqui, eu acho que todos eles já receberam mensagem na sessão sem fazer ficha. A Cris, o Marcos, o Odila, o Neto que está aqui, todos eles já recebeu uma comunicação sem ter feito a fichinha lá que a gente faz. Ah, tá, legal. E, Diego, você já recebeu, pode ter, né? Pode acontecer, e já aconteceu com você, de receber uma comunicação de alguém vivo ainda, está em coma, está internado. Sim, sim. Contamos uma história, né, nos bastidores. Havia uma moça que ela estava em coma e o Newton é amigo da família, né? E ela se comunicava com a família através de mensagens escritas pelo Newton, recebidas pelo Newton. E era bem interessante, porque às vezes a família ia visitar ela, né? E conversava com ela mesmo no coma, e
tempos ali depois, o Newton chegava com uma mensagem escrita com respostas ou falando também sobre os assuntos que eles estavam tratando junto com ela, entendeu? Então pode acontecer, porque assim, assim como no sonho, na hora que a gente dorme, nosso corpo, ele se anestesia de melatonina e dorme. Nisso, o nosso espírito ele não tem a necessidade do descanso junto ao corpo. Ele pode continuar na erraticidade, através do desdobramento, que é o sonho, a emancipação da alma, a viver sem o corpo estar animado, né, acordado, no estado de vigia. E assim também o coma. O Gabriel Martins, ele passou no período do coma e ele narra esse período do coma. O Kleber também, ele ficou em coma um tempo depois do acidente, ele narra com a mãe, nas primeiras mensagens, nas cartas, situações de dentro do hospital, pelo qual ele já não estava mais ali ligado com o corpo, né? Então ele já tinha consciência externada, né? Que a gente chama, entende, né, na doutrina. Está com a consciência já fora do corpo, né? E aí ele participa de tudo e acaba dando uns relatos. Tá. E conta a sua história também, que você contou de jovem. A história da Vilma, a gente nem conta muito porque algumas pessoas não conseguem nem digerir ela, mas é uma história muito interessante, muito bonita. Como eu falei, né, no auge da minha ignorância na adolescência, eu já não era tão adolescente, estava na faixa de 19, 20 anos ali, eu ia deitar, né, chegava de noite para dormir e eu não conseguia dormir, era uma agitação na minha mente, né, e alguma coisa, assim, uma voz falando, que era clara, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar, e eu enchia daquilo, falava, então tá. Levantava, a Paula, minha esposa, falava, onde você vai? Falei, estão pedindo para mim estudar. Aí eu saía, ia para a cozinha, catava meus livros lá, jogava em cima da mesa, totalmente paciente, né? E falava, pronto, estou aqui. E aí surgia a imagem dessa moça, ela vinha, sentava na minha frente, sempre muito bem vestida, muito bem arrumada. Ela falava, o que você quer saber? Aí eu falava para ela, sobre tal assunto, sobre isso, coisas que para mim não fazia sentido na minha vida, no nosso dia, as questões de inferno, as questões de demônios, eram coisas que falavam, não faz sentido para mim. O tal do suicida também, essas punições eternas, eu tinha briga com as crenças, né, com os dogmas, com as ideias religiosas, né? Eu nunca fui uma pessoa religiosa, não sou também ainda. E aí eu questionava, e ela me explicava. E eu falava, poxa, mas o que você está falando faz muito sentido. Aí a hora que ela terminava de me explicar, falava, agora você vai estudar, você vai ler isso aí. Eu falava, tá bom. Aí eu pegava o livro que eu estava ali, alguma coisa, eu lia, onde ela me orientava e tinha todo aquele conteúdo que ela tinha me explicado. Eu falava, poxa, esse espiritismo realmente tem algo a mais para me oferecer. Isso foi durante muitos anos, muitos anos. Aí cessou essas comunicações, né? Há mais de 10 anos, acho que eu já não tinha mais notícias, né, com aquela pessoa ali. E eu nunca perguntei o nome dela também. Nunca me interessei eu fui da escolinha que você não pode perguntar o nome para o espírito, né? Então eu nunca questionava, não falar, não, deixa eu falar. Passado tanto tempo, vim conhecer o Newton. E aí um dia o Newton pega e falou, Diego, me ajuda a escolher a capa de um livro que eu vou lançar. E me mandou uma foto de uma capa que tinha o Kardec, assim. O livro chama Alfabeto Espírita. E uma outra foto que tinha uma foto de uma moça. E um tempo antes, eu tinha feito um desenho do rosto dessa moça, porque eu contei essa história para o Newton. Falei, Newton, uma moça, assim, não escrevi como foi. Ele falou, muito legal, mas ele falou, alguma mentora, alguém que veio para te orientar. Beleza. Aí no dia que ele mandou aquela foto, eu travei, eu falei, Newton, essa é a moça do desenho. Essa é a moça que falou comigo lá atrás, há 18 anos atrás. Eu falei, é ela. Aí ele falou, Diego, a Vilma desencarnou faz 2 anos. Eu falei, Newton, eu podia cruzar com ela em qualquer lugar do universo, eu ia reconhecer o rosto dela. Eu falei, eu tenho certeza do que eu estou te falando. Aí ele pegou e falou, olha, é possível, no desdobramento, explicou, ele falou, mas não sei, acho pouco provável. Aí ele pegou e foi conversar com o Ademar, que é o marido dela, e na hora que ele pegou e contou essa história para ele, ele falou, Newton, a Vilma, durante muitas, a Vilma é uma pessoa muito evoluída, muito espiritualizada, a vida inteira dela foi assim, sabe? Ela tem uma presciência das coisas muito, muito maravilhosa. E aí, ele pegou e falou, ela chegava, estava em casa hoje, às vezes a gente estava na rua, ela falava, Ade, preciso parar. E encostava em algum canto, às vezes ficava em pé no mesmo lugar ali por 2 horas sem se mexer. E desdobrava. E o Odemar já acostumou com aquilo, né? No começo achou até que ela estava ficando louca, mas depois já viu que era normal, porque ela falava, me faz muito bem, me faz muito bem.
E aí um dia ela pegou e falou para ele, falou, olha, Ademar, é muito bom, eu converso com uma pessoa, eu não consigo ver o rosto dele, mas ele é alto e magro. E aí casou a história. Então depois a gente acabou conhecendo a família dele lá no Rio Grande do Sul, que é lá em Nova Prata, o centro lá, Estrelas Douradas do Senhor, onde a gente vai psicografar lá todo ano. E é um pessoal muito bacana. E, inclusive, relacionada a essa história de como ela agia comigo, o Fábio, um dos filhos dela, fez uma palestra em uma das sessões. E como a gente escuta a palestra, eu estava prestando atenção, escrevendo, e ele falou que a mãe dele sempre cobrava muito dele, e ela sempre falava para ele, vai estudar. E era o que ela falava para mim, entendeu? Vai estudar. Então, ali acabou de se unir nessa história. Então, é um fato bem interessante. Então, pode acontecer sim, a comunicação com uma pessoa ainda encarnada. É muito mais fácil nesse estado de coma do que no estado de desdobramento, tá? Não adianta a gente ligar e falar, não, eu vou dormir durante o horário da sessão e vou lá escrever uma carta pro Diego, entendeu? Não vai ser maior. Sim, o Dagoberto está falando que isso aconteceu com ele, ele foi, né? Posso dizer que aconteceu comigo em Uberaba. Minha mensagem ser solicitada veio dentro de uma outra mensagem. Olha que legal, a espiritualidade sabe, né? Quem está lá, como, quando será? A Liz pergunta, Diego, se eu esperar por uma carta consoladora e essa não chegar por motivo de reencarne, algum outro espírito vem para falar a respeito? Ou ela nunca mais vou receber nada do ente querido? Provavelmente vai ficar assim. Provavelmente. Assim, no meu entendimento, tá? Sim. Por quê? Às vezes, depois eu conto uma história que faz mais sentido para isso, mas às vezes a gente fica, todos nós, vivemos com aquela esperança, aqueles que me antecederam ao regresso no plano espiritual, um dia estarão lá para me receber. Imagina se é uma pessoa que eu amo muito, que eu sinto muita falta, ela me antecedeu no plano espiritual e eu vivo naquele conforto, falando, na hora que eu chegar lá, ele vai vir para me receber. E de repente eu recebo a notícia e falo, olha, fulano reencarnou. Aonde? Como um filho meu novamente? Beleza. Tá certo. Agora, não, reencarnou com outra família em outro lugar pelo qual você não vai saber onde está, não vai ter contato. Pensa. Isso é um tanto quanto perturbador. Então, dificilmente o plano espiritual vai vir e vai falar uma notícia dessa para alguém. Entendeu? Dificilmente. A história que eu falei, eu tive o consentimento do reencarne de uma pessoa. Muito querida, uma pessoa muito amada, tá, não sei o que, e veio, reencarnou. E muitos relatos de quem conheceu falava dos traços físicos. Maravilha. Eu tinha certeza. Falei, é ela que reencarnou. E aí, essa pessoa ela já estava no plano espiritual há uns 40 e tantos anos. Eu nem conheci em vida, né? Conheci só do lado de lá. E só que o marido dessa moça ainda estava encarnado. Ela desencarnou bem jovem, né? E estava encarnado. E no dia do velório dessa pessoa, eu estava lá, e uma das filhas veio conversar comigo, e a Clara pegou e me falou, fala para ela que hoje à noite, que ele já está amparado, que ele desencarnou bem doente, né? Porque ele está amparado, ele está se refazendo, já não tem mais dor, mas as percepções do corpo ainda é forte, então ele está em repouso. Mas ele está consciente de tudo que aconteceu. E que essa noite ele receberá a visita da esposa. Eu falei, opa, pera aí que a conta não fecha. Aí eu me questionei, falei, tá, falo, mas como assim? Aí ela falou, depois eu te explico. Aí eu conversei com a pessoa e falei, olha, fica tranquila e tal, não sei o que, já tá bem, essa noite ela vai receber a visita da esposa, que era a mãe da moça, fique em paz. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, falei, não, agora essa mocinha vai ter que me explicar o porquê disso tudo, né? E eu perguntei, como assim? Se ela tá reencarnada, que eu sei. Ela falou, só faltou te chamar de burro e tonto. Ela falou, querido, pra não dizer outra coisa, essa noite, a hora que ela for dormir, que era uma criança, né? Ela na faixa de uns 6, 7 anos, falou, essa noite, a hora que ela for dormir, ela vai desdobrar para o plano espiritual, vai tomar a forma perispiritual da encarnação anterior, porque não deixa de ser a mesma pessoa, ela só vai trocar a sua aparência. Assim como o Emmanuel, ele passou várias outras encarnações depois e vinha a Chico com a aparência de Fulvio Lento.
Então, ela vai retomar a forma física anterior, vai visitar ele, para que ele fique tranquilo, para que ele se sinta bem, se sinta seguro, que há pessoas ali que ele possa confiar, e depois, no outro dia, ela reencarna não, né? Volta do seu sofrimento e segue a vida. Simples assim. Eu falei, nossa, quanto que Deus é maior que nós. Eu falei, quanto que Deus é maior que nós, quanto que ele é muito mais perfeito, quanto que ele é tudo aquém do nosso conhecimento. Quanto que é muito maior do que a gente pensa ser as coisas. Ou quanto que ele está cuidando de tudo. Eu achei isso, assim, maravilhoso. Maravilhoso. É muito interessante. E, Diego, a Vanessa pergunta se você já recebeu um espírito estrangeiro e ele pode dar a comunicação no idioma dele. Você entende? Então, esse tipo de comunicação é a xenografia, quando um espírito trabalha em outra língua. Chico tem livros escritos em outras línguas, tá? Essa faculdade é uma faculdade muito rara. Por exemplo, eu, Diego, recebi uma mensagem em japonês, em mandarim, em outra língua que eu não faço conhecimento algum, tá? Agora, por exemplo, eu tenho quase nulo um conhecimento de espanhol. Eu tentei estudar em espanhol durante um tempo, eu fui na aula 5 vezes e não voltei mais. Mas tem algo ali, entendeu? Já aconteceu, não por um, mas por mais de um espírito, durante a sessão, inclusive nessa última sessão aqui em Duartina também, de o espírito vir, a pessoa passou pela Carol, que fez a triagem, e o espírito se comunicou comigo. Eu não recebi a pessoa, não conversei com ela. E era a carta do pai dessa moça, e ele escreveu a carta totalmente em espanhol, entendeu? Teve outras em Neves também, já escrevi carta de um era do Chile, o outro era da Bolívia. E tem uma que eu falo publicamente, né, que é uma grande amiga que eu tenho, que é a Silvana, lá de Artigas, do Uruguai. Eu já escrevi mensagens do Andrés, que é filho dela, totalmente em espanhol também. E assim, por mais que tenha familiaridade, existem muitas palavras que vêm no meio da mensagem que eu não faço ideia do que ela significa. Tanto que uma dos comentários da moça falou, olha, mas até os verbos estão perfeitos, né? Isso é muito difícil para quem fala português trazer do espanhol, né? Eu falo, então, mérito de quem editou, porque a primeira vez que eu fui receber uma mensagem em espanhol foi muito engraçado. A Odila estava junto comigo. Ela estava tirando página para mim naquele dia. E era uma senhorinha. O filho dela que foi atrás da mensagem. E eu peguei, parei assim, esperando, né? E eu recebo o espírito, falo boa noite, para criar um vínculo ali. Nossa. A gente fala recebe o espírito, acho que já vira pai de santo. Não, eu recebo cordialmente, tá? Isso, E você vê, né? Você vê? Alguns sim, outros não, tá? Ah. Todos que a gente tem visão, não. Não vou ficar apagando de um super médium aqui, que tem um monte de espírito que eu não vejo. E, assim, ela chegou para se comunicar, eu ali, falei, boa noite, tudo bem, né? Seja bem-vinda, né? Você vai se comunicar através de mim. Aí ela começou a falar em espanhol comigo. Aí eu falei, não, você pode falar em português. Você consegue e eu entendo, né? Do meu lado. Foi a primeira mensagem que eu recebi em sessão. E ela continuou falando em espanhol. Eu falei, não, pode falar em português. E demorou para começar a escrever aquela mensagem. Aí a Clara pegou e falou para mim, você escreve o que você entender que ela vai falar. Da forma que você entender a palavra, você escreve. Falei, depois com a família vai dar tudo certo. Falei, se você está falando, né, quem sou eu para questionar? E eu recebi a mensagem totalmente em espanhol. E aí, a hora que eu fui, e eu não recebi a família também, a hora que eu fui ler a carta, a primeira pergunta que o rapaz me fez, ela escreveu em espanhol? Eu falei, escreveu. Só que a gente precisa conversar antes daqui para explicar. E eu falei, olha, eu escrevi da forma que eu entendi que ela falou. Então, pode ser que a ortografia esteja errada, alguma coisa esteja errada, mas talvez faça algum sentido. E a carta tinha muitos detalhes também, é bem interessante, bem, bem bacana. Então, acontece, tá? Mas não é comum. O normal, os espíritos comunicarem, e a gente, porque a comunicação telepática, né, do pensamento, ela não tem língua. Não tem língua. Vamos dizer assim que é uma linguagem universal, assim como o amor. Tudo se percebe, sabe que é amor. Eu posso chegar perto de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Se eu tratar ela bem, ela vai entender isso. Não preciso nem abrir a boca. Então, a comunicação espiritual, ela é dessa mesma forma. Então, através desse pensamento, vem a nós a intenção do que ela quer dizer e a gente coloca isso em português. Eu recebi carta de uma menina em Neves, ela morava nos Estados Unidos
e a mãe veio lá buscar. Pela Carol, ela escrevia em inglês, porque a Carol consegue, entendeu? A comunicação em inglês. E ela veio escrever comigo, ela falou a carta inteira em português. Essa carta do Andrés que o Newton recebeu, ele sempre foi totalmente em português, entendeu? Então, existe a possibilidade, porém é muito mais rara, né? Principalmente durante a sessão. Como eu falei, a gente na sessão precisa trabalhar com o mínimo de tempo para cada comunicação, é muito rápido. Um espírito, para editar uma carta grande, ele demora 5, 6 minutos, entendeu? Então é muito rápido. Então não dá tempo da gente ficar pensando, tentando traduzir, tentando fazer alguma coisa. Então, para ter uma fluidez maior, né, a gente conseguir atingir mais pessoas, acaba vir numa linguagem universal, pela qual a gente traduz para o nosso português. Tá. E olha que legal, precisa do preparo deles também, como você disse, né, Diego? Porque que é uma carta grande, né? Então ela já tem que estar para eles escrita também, porque não dá para ficar pensando na hora, porque é muito rápido. Às vezes as pessoas perguntam, mas não falou do cachorro, não falou do primo, não falou de não sei quem. Falou, não tem tempo para ficar pensando o nome de todo mundo que tem que falar na carta. Ele está mais preocupado com a mensagem que ele quer dizer do que o nome das pessoas que estão ali. Entendeu? Então, o tempo é muito curto. Existem espíritos que eles chegam aqui, as pessoas acham que o espírito vem aqui pleno, sem sentimento algum, entendeu? Mas, de forma alguma, a emoção deles é tão grande ou às vezes maior do que a nossa. Existem muitos espíritos que desencarnam sem nenhum tipo de crença, não creem na vida futura, não creem que se livrariam de uma doença, não creem que estariam distantes do sentimento de agonia, muitas vezes a tristeza que o envolveu no momento do seu desencarne, não creem num monte de situações e alguns nem imaginam que poderia se comunicar com as pessoas que aqui ficaram com saudade, poderiam de ir lá consolar eles que estão aqui. Então você imagina a emoção que ele não se envolve nesse momento. Já teve situações aqui, do Artina, mesmo de a pessoa estar ali para escrever, ela numa carta para a filha estava a sessão inteira emocionada, ela encostou do meu lado, ela só chorava de emoção, e a Clara falou, olha, ela não vai ter condições de escrever hoje, numa próxima oportunidade ela volta a se comunicar, e deixou de escrever, entendeu? Porque a emoção deles é tão grande quanto a nossa, porque eles continuam a amar, se não continuassem, não estariam aqui, né, preocupados conosco. Sim, imagino, eu ia falar disso, a emoção toma conta. Sim. Né? Com certeza. Escrevendo, né, não lembro, acho que foi a Sandra, lá do Sul, ela assistiu a sessão, nunca tinha participado da sessão com ela é lá de Rosário. E aí ela chegou aquele sotacão gaúcho bonito, né, que eu gosto, cantado. Ela falou, guri, mas tu emociona mesmo escrevendo, né? Falou que eu tava chorando na hora que eu escrevi. Falou, tem uns que me transborda mesmo, né? Porque é muito bonito, né? Eu acho lindo, eu choro depois de sessão. Minha filha, que dorme comigo, ela fica me esperando, é bem legal. Se eu saio viajar, ela fica esperando eu voltar. Eu chego em casa 1h da manhã, ela tá sentada esperando. Aí ela faz algo para mim comer, ela tem 9 anos. Aí eu já desabo, né? Eu falo, poxa, imagina, uma criança me espera e ainda tá preocupada se eu tô com fome. E aí eu deito na cama, aí na hora que cai a minha ficha do trabalho, de tudo aquele envolvimento, eu me emociono. E ela já acostumou a chorar. Então, para ela, tá tudo normal, né? Tudo natural. Eu senti a emoção porque eu fico muito feliz de estar fazendo o que eu estou fazendo. É muito árduo, é muito pesado, não é para querer dar mérito, tá? Mas está sempre. Por isso que eu faço com tanto amor. Hoje o Newton e a Carol estão lá em Campo Grande, por exemplo. Entendeu? Largam família, larga tudo que está fazendo para trás, viaja centenas de quilômetros aí para poder participar. Eu, com alguns compromissos aqui, eu não pude ir com eles. Mas o coração e é emocionante mesmo, Diego. Muito. A Márcia também fala, estive em Rosário do Sul com o Newton e a Carol, infelizmente não recebi a cartinha do meu irmão, mas saí feliz pelas famílias que receberam suas mensagens. A energia do lugar é inigualável. É verdade. E a Jana, embaixo, Gu, boa noite, Jana, boa noite. Aqui a gente está lendo todas as mensagens também. Estive no Centro Espírita do Diego semana passada com o pessoal do Rio Grande do Sul. Lindo o trabalho que eles fazem lá, a energia de lá é surreal, maravilhoso, é verdade? Do Rio Grande do Sul. É bem legal. É um grupo maravilhoso eles. Que legal, o Gustavo também fala, né? Aqui, nós também ficamos muito felizes com o trabalho de vocês. Sim, ficamos mesmo, né? E já falando, né, Diego, dia 4 de dezembro logo, o Diego é 4. Não, é 4. 3 é Carlos. 4 é em Jaú. Dia 4, o Diego vai estar aqui junto com o Nilton e a Carol, aqui em Jaú.
fazendo também essa sessão de cartas consoladoras. Então, quem puder comparecer, é um momento muito bonito mesmo, que vale a pena. Pelo menos uma vez já senti como é esse clima, como elas falaram aqui. Eu tenho um amigo, né, o Sandro, ele não tinha muita fé, não tinha crenças, assim, né, não tinha uma fé formatada, fé ele tinha, né, e eu conheci ele, ele começou a mandar mensagem no celular aqui da Casa Espírita, desesperado pela separação de uma pessoa que muito ama, e eu peguei e falei para ele, ó, calma, falei, fica calmo, dá tempo pro tempo que vai dar certo. Aí depois que ele teve mais intimidade, falou, cara, você me pediu calma naquele momento, eu te xingava tanto. Ele falou, não queria calma, eu queria explicação, eu queria alguma coisa, né? E eu falei para ele, vai na sessão e procura, você vai te ajudar. Aí ele foi em Neves, né, em uma sessão, e naquele dia eu estava fazendo a triagem e a Clara falou, olha, o moço que te mandou mensagem no celular, que ele está na fila. Aí eu peguei, olhei assim, eu vi um rapaz na fila, né? Aí ele pegou e ficava olhando para mim. E depois ele conta, falou, a minha amiga, ela comentou, falou, Sandro, ele não para de olhar na sua cara. E aí a hora que ele sentou na mesa com a gente, eu peguei e falei para ele, poxa, que bom que você veio. Aí ele assustou, né? E depois ele falou para mim, falou, naquele dia, a hora que eu entrei dentro da Casa Espírita, que era lá na Gabriel Martins, eu senti Deus. Ele falou, eu senti Deus. O ar era diferente, a energia era diferente, o chão parecia que a gente pisava diferente. Ele falou, e na hora que eu entrei, o cheiro que eu sentia era muito forte, porque era um cheiro assim, de uma flor, sabe? E ele pegou e comentava para mim, você não está sentindo esse cheiro? O que será que passaram nesse chão? Ela falou, não estou sentindo nada de cheiro. Ele falou, não, você tem que sentir, porque é muito forte, não é possível. E ele sentiu, e ao final ele recebeu a carta também. Então foi uma história bem, bem bonita, bem legal. É mesmo. Precisa sim conhecer, né? O Lenei está falando, eu gostaria muito de receber uma cartinha do meu filho. Para mim será uma alegria imensa, né? Espero também vocês logo em Campinas e só de estar no lugar mesmo. Já... Não é, Diego, só de estar lá no lugar, de ouvir outras cartas vindo com outras pessoas é muito legal. Sim. E é consolador, sim, de ver a alegria dos outros. Nossa, só estando lá. E o Dagoberto colocou aqui, né, Dago? Dia 4, às 9 horas da manhã. Aqui, com essa equipe maravilhosa da Cartas Consoladoras aqui em Jaú. Muito legal. Para mim, que ela foi convocada para trabalhar aí. A história minha com a Mara é bem interessante. A Mara aí de Jaú. Ela trabalha, acho que na casinha que vocês chamam aí, né? Na casinha da sopa, é. Isso. E ela, durante muito tempo, né, procurou, ela teve a filha que regressou pro plano espiritual, né, e muitas pessoas falavam muita coisa na cabeça dela e ela não sabia do que ela ia atrás. Aí teve um fato de chegou uma pessoa na casa dela, entregou uma carta, falou isso aqui foi sua filha que mandou, e ela leu, ela falou que aquilo fez tão mal que ela não sentia nada daquilo, sabe? Foi um negócio bem, bem ruim, bem negativo para ela. E teve uma sessão em Jaú, nós estávamos na sessão, e ela contando depois, um tempo para mim, que ela não ia nessa sessão. E ela acabou chegando no final da reunião ali, dos atendimentos, e ela recebeu a última carta que foi entregue, foi a dela, que eu recebi, que era a carta da filha dela, e tinha várias rosas desenhadas na parte de baixo da carta. E aí ela pegou, e depois ela me contando, que ela estava na casa dela, que ela não ia na sessão, plantando rosas, num canteiro dela. E aí, de repente, ela veio um negócio dela e falou, vai para a sessão. Aí ela comentou antes de sair, falou, Nádia, você cuida dessas rosas aqui que elas estão muito feias. E saiu, foi para lá e ela desenhou um monte de rosas no final da carta. E aquilo fez muito bem para ela. E ela ficou durante muito tempo pensando, falou, mas como que minha filha, que mal conversava com estranhos, vamos dizer assim, veio se comunicar com uma pessoa que ela não faz nem ideia quem é. Aí um dia eu fui levar meu carro aí em Jaú, né, Jaú, próximo a Duartina, para fazer uma manutenção. E eu fui com a minha esposa lá no shopping do Calçado, lá no território. E tava andando lá, vendo as vitrines e de repente eu vi um coturno. Eu não uso coturno. Eu tô de tênis aqui. E de repente eu vi um coturno e falei, nossa, mas coturno bonito. Entrei para ver o preço. A moça falou o preço para mim. Eu falei, vixe, Marina, nem gosto de coturno, né? Aí eu saí. Passei em frente de outra loja, vi o mesmo coturno. Eu falei, nossa, mas esse coturno é muito bonito. Entrei para ver mais caro. Eu falei, deixa quieto. Fui para um terceiro lugar, passei na frente da loja, vi o raio do coturno. Eu falei, deixa quieto, passei reto. Porque eu andei uns 10 metros,
A Clara falou, volta lá, comprar um coturno. Falei, nossa, mas comprar um coturno, que ordem espiritual que é essa? E eu voltei. Entrei dentro da loja, aí tinha um senhor, ele falou, peraí, já vou te atender. E de repente veio uma moça. Ela parou, olhou pra minha cara assim, falou, pois não, né? Eu falei, eu queria ver um coturno, assim, que eu gostei, 41. Ela falou, tá. Aí ela foi lá, pegou o número, ela encostou no balcão, assim, ficou abaixada, assim, no balcão, do meu lado, assim. Aí eu experimentei, ela olhou pra minha cara e falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode? Falou, você é o... Eu falei, o Diego? Ela falou, é. Eu falei, pensei na hora, falei, não sei se é bom ou ruim ser o Diego agora, né? Aí eu falei, sou. Aí ela falou, sabia que te conhecia. Entrou para dentro do balcão, voltou com uma foto e a carta. Falou, você recebeu a carta da minha filha. Na hora eu travei, eu falei, quem que é a filha dela? A gente tem sintonia e ligação o tempo todo. Lógico. Aí, a Clara, que me mandou comprar o coturno, eu falei, agora você me salva. Ela falou, é a moça das rosas. Aí ela pegou, que minha filha, isso aqui. Eu falei, a moça das rosas. Aí ela se sentiu mais feliz ainda, né? Que eu falei, é isso. Aí ela contou a história, que ela estava plantando rosas. E eu não sabia da história do plantar rosas. Eu achei muito legal. E fomos conversando, e eu comentei com ela. Falei, muitos anos atrás, minha família tinha loja aqui, né? Trabalhava com bolsa feminina, tudo, né? Depois veio a China e acabou com tudo. Aí ela pegou e falou, mas quem que é? Eu falei, sou filho do Paulo. Daí eu falei, não acredito que você é filho do Paulo. Eu falei, sou. E eles eram clientes do meu pai antigamente, eu não sabia. E aí a gente começou a conversar. No final das contas, a loja que nós tínhamos antigamente era quase que vizinha da loja que a Nádia trabalhava. E eu ia sempre lá e passava e conversava com ela, porque ela era uma moça muito, uma moça muito simpática. E passava e conversava. Aí eu falei para ela, nossa, eu conhecia a Nádia, só que eu não lembrava. E na hora que eu recebi a carta, nem passou na minha cabeça. E aí ela pegou e falou, então, e eu sempre me questionava, por que ela foi falar com um estranho? Ela falou, então não é um estranho. Olha que coisa. E ela falou para mim que ela vai trabalhar na sessão aí com vocês, convidaram ela. E bem feliz, bem feliz. Ela vai sim, vai sim. Ela era minha vizinha. Não sabia. Quando toda essa história aconteceu, é muito legal. Ela é demais. E ela vai trabalhar com a gente, sim. A Liz também colocou aqui, Diego, que na sessão de psicografia, quando teve aqui em Jaú, ela sentiu mesmo o cheiro de flores, e ela chegou a comentar comigo, e eu estava do lado dela, eu não senti o cheiro de flores, e aí veio flores na carta também. Então, cada um sente, né, dependendo do local, porque o local é assim, é muito bem, é preparado, né? Ali nós estamos também, a gente já vai também propício para isso, né, Diego? É diferente. Suscetíveis a isso. Isso, já vamos. Local. Por esse marco de as mensagens, elas não ocorrem à livre vontade do médium, à livre vontade das pessoas que estão aqui. Acontece muito principalmente na semana da sessão. As pessoas acabam condenando muitos médiums, ou às vezes que nem são médiums, por se aproveitarem de situações e tudo mais. Só que as pessoas, vamos dizer assim, que elas favorecem isso. Por quê? Na sessão de sábado, quando tem aqui em Duartina, a quantidade de pessoas que entram em contato comigo durante aquela semana é muito grande. É muito grande. Que eu queria ir aí para conversar com você. Eu falava, bom, beleza, pode vir, a partir de domingo. Se a sessão é no sábado, domingo a gente conversa. Não, que eu queria ir só para bater um papo e tal. Eu falo, olha, não trato sobre assunto de psicografia, não trato sobre assuntos de carta, não adianta passar nada para mim que eu não ouço por você, não por mim. Eu sei do trabalho que eu faço, eu sei do objetivo que eu tenho, e o último objetivo que eu tenho é ficar enganando pessoas. Eu não saio da minha casa, largo minha esposa com meus 3 filhos para trás, minha mãe. A psicografia que vai ter agora em dezembro é no dia do aniversário da minha mãe, eu não vou estar com ela. A psicografia que foi no dia do aniversário da minha filha, eu não estava com ela. Tem uma outra marcada para o dia do aniversário do meu irmão, também não vou estar com ele. Eu não largo isso para trás para sair enganar pessoas. Tá? Então, as pessoas vêm aqui e querem se corromper. Querem passar na frente. Não, é que eu queria conversar, eu queria fazer. Eu falei, não, depois da sessão a gente conversa. Porque eu não atendo ninguém que seja, só se a pessoa foi algum caso extremo, está pensando em suicídio, alguma coisa assim, a gente acolhe. Mas não trata ainda assim de mensagem. Tá? E a gente percebe, porque a pessoa vem aqui e fala, tá bom, você tá com problema, vem aqui, vamos conversar. Aí vai, contorna, fala, então eu queria ver sobre uma carta. A carta, a sessão é sábado, é só você vir no horário. Não, mas não tem como fazer agora? Vê aí o que eu posso fazer, sabe? As pessoas querem se corromper. E você pega uma pessoa que já está propícia a isso, ela vai se corromper, certo? Então, por isso o plano espiritual tem dia, hora marcada para trabalhar e tem a organização.
para que os falsos médiums e falsos profetas não tenham vamos dizer assim, o livre acesso ao plano espiritual, para sair com comunicação a qualquer momento, a qualquer instante. Existem várias situações que a gente recebe mensagens fora de sessão, recebe em casa, às vezes não consegue receber na sessão por algum motivo, de cansaço, dor ou tempo, pelas próprias pessoas que estão aqui, e no dia seguinte a gente acaba de receber, ou no mesmo dia. Como a gente no hotel acaba de receber carta, ou em casa, ou onde for, e depois para as pessoas. Só que isso tem que ser pessoas que estão familiarizadas, né, com o trabalho, já conhecem. A gente não sai entregando carta para quem não conhece, para quem o trabalho, porque isso pode ser constrangedor. Né? Teve uma sessão, o Newton, ele recebeu uma carta de um rapaz e ele colocou acho que até o endereço, né, do familiar. E era o pai do rapaz que morava lá. E aí chegaram na casa e falaram, olha, tem uma carta aqui, né, do seu pai. O cara falou, meu pai morreu, né? Ele falou, sim, mas é uma carta psicografada, ele mandou para você, né, ele quer te conversar com você. Não falou comigo a vida inteira, vai querer falar comigo agora depois de morto? Eu não quero saber disso aí. Então pensa o constrangimento que foi para eles que estavam ali, entendeu? Porque a pessoa não foi atrás. Então a gente não sai recebendo carta, entregando a torto direito aí, porque muitas vezes as pessoas não estão prontas, não estão esperando, ou às vezes nem querem. E não querem, sim. Talvez, entendeu? Embora tenha muitas pessoas que querem, que desejam, tem muitos que não querem. Sim. Tem sim. Diego, para a gente finalizar, tem pessoas perguntando, né, como que eu faço para receber uma carta? Se tem um preparo, o que eu preciso fazer? O caminho mais fácil para receber uma carta é o do conhecimento. Tá? É o do conhecimento e da fé. Porque, às vezes a gente fala, olha, a carta ela vem pela necessidade, pela dor, pelo sofrimento. Tem mãe que põe na cabeça dela, fala, então eu vou passar 15 dias chorando antes da sessão, que a minha filha vai ver e vai vir me escrever. Entendeu? Vou passar esse mês aqui pensando porcaria, falando, não, vou me matar se eu não receber, porque minha mãe vai ver que eu estou sofrendo e vai escrever. Não. Tá? O plano espiritual, Deus sabe da nossa intenção. Tá? Aquele que sonda os nossos corações sabe da intenção do Espírito, diz Paulo de Tarso. Então, ele sabe da nossa intenção, ele sabe do nosso pensamento. Então, o nosso pensamento para receber uma mensagem tem que ser o mais puro, mais sincero. Então, quando nós vamos buscar uma carta, a gente recomenda para as pessoas conhecer o trabalho. Porque uma analogia fácil. Se eu tenho uma pessoa, ou eu mesmo, estou com algum tipo de dor, algum sintoma, alguma coisa de doença física. Se está me doendo o estômago, eu vou procurar um gastro. Eu não vou no primeiro que eu achar que é um gastro. Entendeu? Não vou porque o cara colocou uma placa na frente lá, cuida do estômago, eu vou lá. Entendeu? Eu tenho que conhecer o médico pelo qual eu vou procurar, para saber se o meu tratamento realmente vai ser eficaz, vai ser positivo. Então, se você está com essa dor, que é da saudade, que é essa dor da ausência, primeiro procura conhecer o médium que você vai. Procura saber do trabalho, procura saber se existe uma obra por trás dele. Não existe nenhum médium que não tenha uma obra por trás do trabalho dele. Mediunidade não é trabalho. Mediunidade é uma ferramenta de auxílio, uma ferramenta de amor, no nosso caso, uma ferramenta de consolação. O trabalho que o Diego desenvolve, esse trabalho da Casa Espírita Maria de Nazaré em Duartina. A mediunidade e as cartas são só mais um. Então, procura saber se está fazendo alguma coisa. Procura conhecer o diploma dele, né? Como se fosse no caso do médico. Procura saber da história para ir atrás. Depois, procura entender o que é uma carta psicografada. Procura entender como que funciona essa comunicação. Procura entender o objetivo que você vai buscar na mensagem. Porque médium não é adivinho. Médium não está aqui para adivinhar o que você está pensando. Médium não está aqui para adivinhar como foi a sua semana ou aquilo que você quer ouvir. O espírito vai falar aquilo que ele quer dizer, não aquilo que você quer ouvir. E muitas vezes ele vai falar alguma coisa pelo qual não era o que você queria ouvir. Você vai falar que a carta é falsa, que o médium é ruim. Outras pessoas se apegam na questão material da carta, como a assinatura, como a caligrafia. A caligrafia minha, cada carta é uma diferente da outra. Mas não pela influência do espírito em si. Às vezes pelo cansaço, pela posição, pela caneta que para de funcionar. E um monte de situações que acontecem ali na sessão que interferem na caligrafia. É uma letra horrível, feia, rápida, escrito muito rápido, entendeu?
As letras são grandes para que consiga escrever mais rápido. E, enfim, mas não tem necessariamente a interferência do espírito. E a assinatura menos ainda. A assinatura menos ainda. A assinatura não quer dizer nada na carta. Ela não quer dizer nada. Fala, eu recebi uma carta, fala tudo tão perfeitamente, mas essa assinatura não é igual. Então não é dele. Podia ter uma assinatura idêntica e a mensagem não ter nada a ver com a pessoa que você recebeu. Entendeu? O que é mais valioso? A assinatura ou a mensagem? Então não se apega com a assinatura da mensagem. Eu tenho a mensagem do Kleber, por exemplo, da Cris. Eu recebi uma carta dele que ela reconheceu firme em cartório da assinatura. De semelhança, é idêntica. Ela foi no cartório, tem lá uma carta com o carimbo, a assinatura do cartorário, tudo. Entendeu? Porém, tem outras mensagens dele que eu já recebi que não é igual. A assinatura não é igual. Então, é o dia do médium, é a energia do espírito, porque para que saia a assinatura de um espírito numa mensagem, tem que ter uma conexão muito forte. Eu tenho que estar num dia excelente, excelente. A sintonia minha com esse espírito tem que estar perfeita. O pensamento desse espírito, porque assim, vamos trazer para o nosso assunto. Nosso corpo, ele tem movimentos de memória, chamam psicomotores, de memória muscular. A nossa caligrafia, nossa letra, ela é um movimento psicomotor e uma memória muscular. Quando eu vou escrever com a minha letra, eu não fico pensando qual que é o formato dessa letra que eu escrevo. É automático. É automático. Então, isso fica armazenado em mim. E esse armazenamento, ele se manifesta no meu corpo através de impulso elétrico, que é do meu sistema nervoso, que faz os meus músculos movimentarem. Tanto que quando a pessoa tem Parkinson, é uma disfunção do sistema nervoso que os movimentos são involuntários. E quando esse espírito tem essa memória muscular gravada no seu perispírito, ele tem esse psicomotor armazenado junto a ele, e ele se liga perispiritualmente comigo, num dia de uma sintonia perfeita, os impulsos elétricos do pensamento dele conseguem movimentar o meu sistema nervoso. E aí ele consegue transcrever a assinatura com fidelidade. Ou às vezes até uma carta toda. Só que é mais difícil. É mais difícil. Então as pessoas não podem ficar se apegando a isso aí. Então busca conhecer o que é uma psicografia. Já o nome já fala, cartas consoladoras. Não é carta de orientação, não é carta de adivinhação, não é carta de como que chama quando vai repartir herança? Um inventário, não é carta de inventário. A família está separada, não é nada. Nada. Entendeu? É uma mensagem para consolar, ela vai levar conforto ao teu coração. E é aquilo que o Espírito quer dizer, não necessariamente aquilo que você quer ouvir. Pode ter certeza que é aquilo que você precisa ouvir. Pode não ser aquilo que você deseja, gostaria, mas é aquilo que você precisa ouvir. Então, busca conhecer, porque isso faz o quê? Facilita. Facilita para o Espírito se comunicar com mais tranquilidade para você. Pensa, você que não conhece nada sobre o Espiritismo, assiste o filme Nosso Lar hoje. Você vai achar que tem uma loucura. Vai achar tudo surreal. Por quê? Porque você não conhece. Agora, começa a estudar a doutrina espírita. Começa a entender. Não precisa nem ser a doutrina espírita. As doutrinas espiritualistas, o próprio evangelho, tudo que Jesus falou, é exatamente condizente com aquilo que está representado nas obras de André Luiz, nas obras do Gabriel Martins. É o plano espiritual, é o reino de Deus, é o reino dos céus. Então, busque conhecer, entender isso, porque isso vai aproximar o nosso conhecimento da realidade da pessoa que nós amamos. Eu uso um exemplo assim. Pensa você, Melissa, a gente tem um contato, eu conheço a sua casa, tudo. Aí eu pego e falo, olha, Melissa, eu estou indo para a Europa. E eu vou. Aí eu passo um mês lá na Europa, ganho o direito a fazer uma ligação para você. Aí eu ligo, você vai atrás, nossa, o Diego vai falar comigo hoje. Aí você fala, Diego, tudo bem? Aí eu pego e falo, olha, Melissa, tô bem, tô ótimo. Sabe aí na sua casa, tem um aquário. Dentro desse aquário você tem tantos peixes, a cortina sua é clara. Aí você fala, nossa, mas eu queria saber como é que é na Europa. Agora se eu falo para você, Melissa, aqui na Europa, prédios gigantescos, um negócio assim, antigo, tem 5.000 anos as construções aqui. Aí você vai falar, será que tem? Por quê? Porque você não conhece. Então fica difícil falar de lá para você como é, se você não sabe. E qual é a função de falar para você como é aí onde você está, se você está vivendo? Muita gente vai buscar uma carta esperando que a pessoa conte como que é dentro de casa. Conte como foi a nossa vida no ano passado, ficar resgatando lembranças. Para isso a gente não precisa de mensagem. A nossa saudade já traz lembranças. A gente ter pontuações, coisas ali que são pontuais na vida do nosso convívio, que demonstram a personalidade da pessoa, demonstram o amor, o carinho dela, é bom, porque
porque fortalece, ajuda. Mas o ponto principal para se buscar uma carta é ter fé. Ter fé naquilo que você está indo atrás. Ter fé na comunicação. Como nós brincamos, né? Você falou do tempo da psicografia, se é algo só do espiritismo. Eu falei que não. A primeira psicografia que eu tenho conhecimento foi de Moisés. Os 10 mandamentos que coloca lá foi uma psicografia. Ele recebeu instrução espiritual e escreveu. Simples assim, isso é uma psicografia. Então não é patente do espiritismo, nem a psicografia, nem a mediunidade. Tá? Se fosse assim, só os espíritas poderiam receber mensagem de uma sessão. Mas todas as pessoas que vêm aqui são dignas também, porque são filhas do mesmo Criador. Então busca conhecer, dá tempo também para você, entendeu? E para a pessoa também se habituar no plano espiritual. Não existe tempo, nem prazo mínimo, nem máximo uma comunicação. Nós já recebemos cartas com 3 dias de desencarne, já demos relatos no dia do velório do desencarne, não deixa de ser uma comunicação, e também uma mensagem que o Newton recebeu com 89 anos de desencarne. Uma senhorinha de 89 anos foi numa sessão atrás de uma carta da mãe que desencarnou no parto dela. E a mãe escreveu 89 anos depois. Então não há tempo, nem mínimo, nem máximo. Mas tem que ter um espaçamento pelo qual o nosso coração esteja em paz para poder participar daquele momento e esse momento traga aquilo que nós precisamos, que é a consolação. Muitas vezes, se a gente vem na euforia da dor, a carta vai trazer mais sofrimento. A gente não vai conseguir identificar a vida, não vai perceber que aquilo ali é vida. Porque nós precisamos viver o luto, né? Precisamos passar pelo processo do luto, esse processo de separação. E aí, com fé e conhecimento, a gente vai perceber que o luto é a saudade física. Porque o sentimento espiritual, o amor, tudo aquilo que nós criamos durante as nossas vidas não deixou de existir. E está logo ali. Logo ali. Porque perante a eternidade, o tempo eterno e o tempo encarnado, a eternidade é um tanto quanto maior. E estando aberto, como você falou, na sessão de psicografia, você aproveita, se não vier a carta que tanto você está esperando, você aproveita o consolo pela carta dos outros. Porque aí você não sai de lá bravo que não recebeu e não volta mais, mas não, você aproveita ali a experiência e o aprendizado com aquele momento, que é para isso mesmo, é para isso que a gente tem que se predispor aí. Diego, muito obrigada. Pode finalizar, pode falar. Há muitos anos, né? A vida toda. Agora, trabalhando publicamente, são quase 5 anos aí, junto com o Newton. Eu nunca recebi uma carta. Nunca recebi uma carta. Eu escrevi uma carta da minha avó e ela não falava nada para mim. Sério? Entendeu? Então, só que eu me sinto hiper bem, confortável com a mensagem dos outros, com o trabalho que eu faço ali, né? Eu vou ali com a esperança, né, com a vontade de levar felicidade ao coração das pessoas. E quando eu consigo atingir isso, para mim o trabalho foi bem feito. E por mais que a gente receba infinitas cartas, como eu falei, na sessão de quase 500 pessoas, nós recebemos 100, é triste, porque, nossa, tem 400 indo embora sem a carta. Mas essas 400 têm a possibilidade de sair de lá com o coração tão preenchido quanto as demais. Né? Sim, tem mesmo, de verdade. Porque eu já tive, de verdade, tem mesmo, sai mesmo, Diego. Sim. Diego, o pessoal está agradecendo aqui no chat. O Daniel fala, né, gratidão por tantas informações, esclarecendo e consolando ante a vida dos entes queridos nos 2 planos. Sim, muito obrigada, Diego. Foi muito bem explicado. A Eli também falou, né, você, Diego, foi bem esclarecedor para o nosso entendimento do assunto. Que bom, tá vendo? Faz tempo que o Diego não faz live, o Diego faz mais psicografias. Eu falei, Diego, hoje vamos explicar. Mas é bom, foi legal. Agradeço. Foi ótimo, muito obrigada. Maravilha, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Minha amiga Odila. Odila. Muito poder... obrigada, Diego. Diego, e a todos aqui que ficaram com a gente, que estiveram, já convidamos, é claro, para que dê o joinha na nossa live, para que ela seja divulgada muito mais, porque se for tão bom para a gente, tão esclarecedor, com certeza será para outras pessoas também. Compartilhem, se inscrevam no canal, nos ajudem a divulgar boas mensagens. Diego, muito obrigada. Eu que agradeço. Fiquem com Deus, muita paz a todos. Uma boa noite a todos. Como o Diego disse, fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima semana. Obrigada.